Olá, pessoal, boa tarde, tá? Eu sou o Lucas, hoje, eu sou diretor de tecnologia da Compliance, está na parte de HCM, certo? E hoje a ideia é passar um pouco para vocês do Apex, né? O Oracle Apex, que é a ferramenta que a gente utiliza na Compliance para desenvolver, né, tantas ferramentas hoje de folha de pagamento e de ponto que nós temos dentro da empresa, certo? Aqui um pouco dos tópicos, tá, que a gente pretende falar. Eu vou falar um pouquinho sobre quem que é a Compliance, né, explicar um pouco da nossa parceria com a Oracle, falar um pouco sobre o Apex, o que que é o Apex para alguém que não conheça, e por que que a gente usa o Apex e quais as funcionalidades, o que que a gente consegue fazer, né, o que que a Compliance consegue fazer com a ferramenta do Apex. Primeiro, explicar um pouquinho sobre a Compliance, tá? O, A Compliance ela surgiu ali em 2008, tá? Com o pessoal, um foco primeiramente na parte fiscal, tá? E depois eles expandiram para a parte de folha de pagamento, que é tipo de gestão de capital humano, certo? Então hoje a gente tem toda a parte fiscal, folha, e tudo isso no mundo com a ferramenta, tá? Certo? Hoje a gente recentemente tirou a certificação da ISO 27001, tá? Para qualidade de código, tanto para qualidade de código, certificação com a LGPD. A gente está sempre desenvolvendo, né, ferramentas novas e tal, e o nosso foco hoje com a parceria que a gente tem com a Oracle, porque a gente tem duas soluções com player só, né? Então a gente entrega tanto a questão fiscal quanto a questão de folha de pagamento, tudo isso na compliance já tem, certo? Já atende aí cerca de mais de 8 mil empresas, né, tanto parceria com a RP, quanto parceria com o HCM da Oracle, certo? E com relação à nossa parceria hoje com a Oracle, tá? A gente ganhou, tá? Como 3 vezes consecutivas, como o melhor ICV da Oracle, 3 anos consecutivos. No ano passado, nós ficamos em segundo lugar no mundo com um case nosso, com o segundo melhor ICV do mundo. A nossa tecnologia hoje é praticamente Oracle Cloud, a gente usa 100% do nosso produto tá na Oracle Cloud. E com isso, na nossa segurança, a gente já tem o certificado da ISO 27001 também, certo? Aqui, só para ilustrar aqui um pouquinho de alguns clientes que a gente atende, tá? Tanto com integração com RP, com integração com EBS, tem integração com JD, e alguns clientes nossos de folha e social, tá? Que a gente atende aqui com o Apex. Certo? Acho que o primeiro ponto para a gente começar aqui, eu vou falar um pouco sobre o que é o Oracle Apex, né? Às vezes para quem não conhece muito bem. Tá? Esse descrição eu peguei do próprio site da Oracle, tá? Que tem lá tem bastante informação, tem bastante vídeo, tem no YouTube realmente eu coloquei o link aqui de um vídeo que explica bem o que que a ferramenta faz, o que que serve o Apex, mas basicamente, tá, o Apex ele é uma ferramenta de desenvolvimento corporativo, tá, que eles chamam a Oracle chama então de um desenvolvimento de low code, né, de baixo código, onde as pessoas conseguem realmente desenvolver o aplicativo sem necessidade de usar tanto código. Você consegue criar tanto aplicativos, você consegue fazer aplicativos simples quanto aplicativos complexos, tá? Tem a função, o principal ponto, né, que começou, ela foi questão de migração do Oracle Forms, né, que eu vou falar mais para frente também. Hoje é possível fazer extensões para quem utiliza o EBS ainda, a gente consegue fazer implementações ali dentro do EBS que usa o Oracle Apex para fazer, mas ele basicamente é uma plataforma hoje de desenvolvimento, tá? Que ele roda dentro do banco de dados Oracle. Ele tem uma ideia de desenvolvimento 100% web. Então, o Apex ele tem hoje uma ideia, ele é 100% web, até para você fazer o desenvolvimento, você entra pelo navegador, mesmo você consegue criar as aplicações, você cria as páginas, você faz toda a criação dentro no web, do navegador, né? Você desenvolve muito através de wizards, né? Então, você consegue, de forma fácil, dando um next infinity ali, você consegue criar algumas páginas, tá? Ele também roda 100% no banco de dados hoje, ele roda dentro do banco de dados Oracle, e utiliza o OpenSQL. Como ele roda dentro do banco Oracle, né? Ele basicamente é o OpenSQL e por estar no navegador a gente também consegue utilizar o JavaScript. Tá? Quais são as opções hoje que a gente tem na própria Oracle Cloud para iniciar, tá? Para quem quiser iniciar ou quiser começar a estudar o Apex, tá? No próprio Oracle Cloud hoje tem um serviço de Apex, de developer de Apex interno,
onde você já sobe uma instância, se não me engano, até no Always Free da Oracle, você consegue subir uma instância gratuita para você brincar com o Apex na sua instância do OCI. Ele tem um serviço gerenciado, tá, do Apex lá dentro também do OCI, para você poder criar suas instâncias lá com um custo bem baixo. E ele também, como ele é um feature do Oracle, se você tiver qualquer serviço de Oracle Cloud, Oracle ou um Exadata, qualquer banco de dados que você tiver no Oracle Cloud, você consegue também utilizar o Apex para criar suas aplicações ali dentro. Então, o pré-requisito basicamente é o banco de dados Oracle, tá? E a Oracle, para ajudar isso no OCI, ela criou vários serviços ali que ajudam você a iniciar, tá, no desenvolvimento. Certo? Falando um pouco do porquê, né, que a compliance optou por usar o Oracle Apex, tá? A gente usa o Apex hoje no desenvolvimento do nosso sistema de folha de pagamento de ponto eletrônico. Tem outros modos ali, mas o principal que a gente utiliza o Apex, ele é desses modos, né? Então, o sistema de folha de pagamento que a gente usa hoje na compliance, ele começou a ser desenvolvido mesmo lá para 1999, tá? Antes de 2000, a gente já tinha iniciado o desenvolvimento dessa ferramenta. Só que na época a gente usava o Form 6i. Quem não lembra, o Form 6i ele é bem antigo, mas a gente começou a desenvolver toda a nossa ferramenta, o sistema hoje em Form 6i, tá? E a gente chegou a ter cerca de 1.300 forms e reports ali, tá? Só do módulo de folha de pagamento. O que aconteceu foi que, por volta de 2009, 2000, até 2011, mais ou menos, começou a ter uma demanda dos clientes nossos para ter uma ferramenta web já, né? Já tinha passado todo aquele estouro lá das bolhas.com, tinha passado um tempo, e no Brasil tinha começado essa demanda para a gente ter o sistema web, né? Os clientes já pediam, né? Na época, né, a moda na época da arquitetura era o tal do client server, né? Então, tinha que ter o Forms on time na sua máquina instalado, isso para a maioria dos sistemas de desenvolvimento. A parte do web não era tão utilizada nessa época, não tinha tanta tecnologia, né? Então, o que aconteceu foi que por volta de 2009, a gente começou a buscar uma solução para fazer essa migração dos nossos Forms 6i para a web, né? A Oracle já tinha disponibilizado um upgrade do Forms, que era o Forms 10G, mas o Forms 10G, ele não era do web, assim, né? Ele rodava dentro de um app Java, então ele já tinha algumas limitações, até naquela época que não era muito bom, a usabilidade não era tão boa, mas era o que a gente tinha, né, no momento para fazer a migração, tá? E a gente já sabia que se a gente migrasse para o Forms, e mais para frente, para o 10G, né, a gente iria ter que migrar novamente, né, mudar, mais para frente a gente ia ter que rever essa ideia de novo, tá? Então, o que tinha também, quando a migração do 10G, tinha que comprar um outro servidor de aplicação, que aumentava o custo do cliente, era o tal do IAS, né, na época. Então, você tinha que comprar uma licença que aumentava o custo e tudo mais. Tá? E as outras opções que a gente tinha era o Java. Né? Na época, tinha alguns frameworks Java surgindo, então a gente tinha uma opção de migrar para o Java. Até aqui tem até alguns exemplos, né? Do que a gente tinha na época de Java, né? Tinha o Oracle ADF, Java já tinha naquela época, na época tinha o Struts 2, o Spring já estava, acho que na versão 3 do Spring, e tinha acabado de começar o EJB, não sei quem é dessa época aí, mas o Java, na época, tinha lançado o Enterprise Java Beans, né, para concorrer ali com o Spring, naquela briga de quem ficaria, qual framework Java seria o melhor para desenvolver aplicativos Enterprise, né? Na época. E o grande problema da gente migrar para o Java é porque a gente tinha que reescrever todo o código. Então, a gente já tinha tudo em PLSQL. Se reescrevesse tudo em Java, era muito trabalhoso, né? E o que surgiu o Apex, né? Naquela época, teve até um fato engraçado, que a gente tinha um menino um estagiário que trabalhava com a gente, e a gente pediu para ele estudar o Apex, né? Ele queria entender, estudar um pouco mais, e pediu para ele estudar o Apex. O que aconteceu? Eles tinham uma ferramenta de helpdesk interna, que era Informs, 10G, que os clientes acessavam para abrir as opções ali do chamadas, esse tipo de coisa. E em cerca de 2 semanas, esse menino já conseguiu criar a parte já migrou, tá? Essa ferramenta inteira para Apex, né?
Então, a gente viu realmente que tinha uma questão, um curva de aprendizado para quem já vinha do Forms, era muito rápido, e era muito fácil migrar por já ter o PLSQL. Tá? Aqui só um exemplo de como que era, né? Quem não lembra o Forms 6i, né, da época, tá? Só um exemplo, tá? E o que a Oracle hoje, quando a gente entra no site da Oracle, né, tem um slogan no site do Apex, tem um slogan bem grande, né, que fala que você cria aplicativos empresariais 20 vezes mais rápido com 100 vezes menos código, né? Então esse é o mote hoje do Apex, né, que é de ser uma ferramenta de low code, né? Mas hoje como que a gente consegue, né? O que é realmente uma ferramenta de low code? E se é uma ferramenta de low code, realmente dá para construir aplicativo corporativo, aplicativos empresariais usando o Apex, né? Então, as ferramentas de low code, elas estão ficando mais populares agora, né? Nessa época, ele já você tem uns 5 anos que já surgiram, mas elas estão começando a se popularizar mais agora, tá? E o principal motivo, tá, de usar a ferramenta de low code é de tentar democratizar, vamos chamar assim, o desenvolvimento de software, para permitir que pessoas que não têm o conhecimento consigam também fazer, automatizar, agilizar alguma coisa, um controle diário, tá, que as pessoas tenham. Eu procurei na internet aqui algumas características principais, tá, do que seria uma ferramenta de low code, e eu cheguei nessas 5 que estão na tela, né, que a ferramenta de low code tem que ter uma interface gráfica simples, não precisaria de código para desenvolver, o próprio usuário consegue extrair dados, consegue criar lógica de produtos e processos, e ser uma plataforma de desenvolvimento. Né? Então, entrando mais em cada detalhe, o Apex tem uma interface de gráfica simples? Ele tem, sim. Ele tem uma interface gráfica com drag and drop, né, que a pessoa sempre cita o drag and drop. Ele tem, sim, a gente consegue criar uma página simples, consegue arrastar um recurso e fazer a criação disso na tela, tá? De uma forma bem simples, né? Eu consigo desenvolver sem código, tá? Consegue, no Apex você consegue fazer CRUDs, né? Fazer o create, um processo de criação, deleção e update e uma lista, né? De forma bem simples também, igual tem um exemplo aqui que rodando na tela. Com o Next Finish você consegue criar uma tela, através de um wizard você consegue criar um formulário, você consegue criar relatórios, consegue criar calendário, consegue criar gráficos, tá? Então, sem você ter que mexer em código, tá? Somente através do wizard do próprio Apex, né? Extração de dados. O próprio usuário, esse aqui eu acho que é a questão mais, que eu acho que é o melhor recurso dentro do Apex, né? Que eles chamam de relatório interativo. Então, com esse relatório interativo, o desenvolvedor só precisa montar a query e se ele seguir o wizard, ele nem precisa de montar a query, tá? E esse recurso ele já tem filtro dinâmico, ele já consegue fazer download desse relatório para Excel. O próprio usuário final consegue montar gráfico, ele consegue fazer filtros, agrupar filtros, transformar isso numa tabela pivô. Então, esse recurso do relatório interativo abrange bastante coisa e dá bastante poder para o usuário. Né? Também eu falei, ele é simples, né? Não é só um recurso que a pessoa consegue criar. O último ponto é a plataforma de desenvolvimento, né? Por que é uma plataforma de desenvolvimento? Porque o Apex não é só a parte de builder dele, né? Ele tem uma parte de team development, onde você pode criar issues, criar bugs, tracks e gerenciar as atividades para que as pessoas consigam fazer. Você consegue criar tabelas, você consegue ter uma ferramenta de data load, de importar e de exportar dados. O SQL Workshops consegue fazer queries, consegue executar scripts, então ele tem outras funcionalidades, né? Além da parte gerencial. Então, dentro do Apex mesmo, ele te dá a opção de você conseguir criar relatórios, e aí você criar usuários, gerenciar permissão, tá? Tudo isso sem você precisar ser um expert realmente em desenvolvimento, em Apex, tá? Você consegue fazer tudo isso ali, tá? Sem código, né? Isso que é importante quando fala de low code, né? Mas o Apex é só isso, né? Então, se o Apex é uma ferramenta de low code, será que a gente consegue realmente desenvolver ferramentas complexas com ele, né? Então, eu listei aqui o que eu acho que não é o low code do Apex, o que o Apex não atende e por que a gente consegue fazer aplicativos complexos, né? Quais são os recursos melhores que a gente consegue utilizar?
né? Eu até falo que o Apex ele é um medium code, se a gente puder falar assim, né? Porque ele realmente tem recursos simples que permite o desenvolvedor que não tem um conhecimento profundo em desenvolvimento, mas ele também tem recursos muito complexos e tem várias opções de configuração, várias opções de personalização, que faz dele uma ferramenta muito boa para desenvolvimento, tá? E eu listei aqui algumas das que eu acho principais também. A primeira, né, ele tem uma interface, ele também tem uma interface gráfica complexa, ele tem linguagem de programação, você consegue fazer processos complicados, complexos, né, tudo mais. O primeiro, né, que eu listei lá no item lá atrás, que ele tem uma interface simples, né, mas e agora eu falo que ele tem uma interface complexa, né. Igual eu falei, ele tem sim uma interface simples se você tiver um processo simples, se você tiver uma tela de cadastro, se você tiver algo que você não tem muito recurso, mas ele também pode ser você consegue, né, criar monstros também, né, no Apex. Então, ele tem uma interface gráfica, quando tem tabelas básicas, ele realmente é simples, tá? Mas quando você começa a criar seus próprios monstrinhos ali, você vai vendo que começa a ficar bem complexo, né? Porque você começa a criar um botão que chama uma ação dinâmica, que vai abrir uma outra página, depois tem uma condição num processo, tem um botão que chama um código PLSQL, você consegue chamar um código JavaScript, tem função JavaScript que chama PLSQL, região, plugin, tem diversas opções dentro do Apex que ele vai ficando complexo. Você vai criando lógicas ali dentro e muitas vezes você esquece de marcar uma opção ou sem querer marca a opção errada e ele trava a tela, você precisa depurar isso. Então, ele realmente ele fica muito complexo quando você começa a ter processos mais complexos, né? Então, ele tem todas as opções que você precisa para desenvolver ou opções que você utiliza para mudar o recurso ou para fazer alguma coisa, alguma condição, né? Ele também atende nessa forma. Tá? Linguagem de programação, né? Então, ele fala que o low-code não tem linguagem ou usa muito pouco a linguagem, né? Mas o Apex ele é feito em PLSQL, né? Todo o processamento do Apex ele roda dentro do banco de dados, dentro do banco de dados Oracle, tá? Portanto, tudo que você vai usar nele é PLSQL. Né? Então, você pode usar procedure, function, packages, tudo que você já tem, você consegue fazer a chamada no Apex, tá? A gente tem uma ressalva só que o Apex trabalha com pool, né? Para quem acho que vem do Forms ou veio do Forms, sentiu essa diferença, né? O Apex trabalha com pool de conexão. Então, aquelas tabelas globais temporárias você não consegue utilizar. Acho que é o único, se não me engano, a única ressalva que eu me lembro, tá? Mas para isso a própria equipe da Oracle criou um recurso que eles chamam de collections que você consegue utilizar no lugar da tabela temporária. Então, o PLSQL ele é uma linguagem procedural, mas ele tem bastante recurso, né? Ela é uma linguagem antiga, já tem muita gente com conhecimento em PLSQL que consegue fazer diversas coisas ali dentro do PL. É uma linguagem de programação bem rica, né? E aqui também tem aquela velha polêmica, né, de HTML, CSS, se isso é uma linguagem de programação mesmo ou não. Mas como você está trabalhando na web, trabalhando com o navegador, a gente consegue usar essas opções também para criar tela ou mesclar tudo isso. E a gente consegue juntar o PL com o HTML com o JavaScript, né? Eu consigo montar um código PLSQL que monta um HTML que usa um estilo CSS para melhorar a visão da tela, tá? Então, o Apex ele já vê do PLSQL, mas ele incutiu outros recursos, né? Que você pode utilizar. Também veio junto o JavaScript, como está trabalhando na web, esse cara é o braço direito ali para quem trabalha com Apex, né? Saber usar o JavaScript, ele vai ajudar bastante na hora de você desenvolver as suas aplicações, tá? E é possível a gente mesclar até o PLSQL com o JavaScript em alguns pontos. Tem como você criar uma função JavaScript, por exemplo, que chama o código PLSQL. E tem como você montar um código PLSQL que chama uma função JavaScript, tá? Mas nesse contexto, né, no Apex, o principal é que o JavaScript ele é usado mais para alterar dinamicamente a parte visual ali da tela, do Apex. Tá? Você pode usar ação dinâmica, você pode usar outras questões ali para agilizar, melhorar ali a fluidez do usuário final. Tá? Mas juntando essas três pontas ali, você consegue fazer de tudo, né?
PLSQL, JavaScript, HTML e com CSS, você consegue fazer praticamente tudo que uma linguagem de programação mais avançada consegue também. Tá? Certo. Ações dinâmicas e plugins, né? Então, o Apex, ele, como se trabalha com web, tudo é requisição, né? Tudo você acaba fazendo uma requisição. Então, a Oracle, ela colocou no Apex o que ele chama de ações dinâmicas, né? Então, ações dinâmicas é o nome que a Oracle deu para integrar o Ajax no Apex, que são aqueles processos JavaScript ou aquelas requisições, elas funcionam de forma assíncrona, né? Para você poder executar processos de execução na tela, tá? Então, no Apex, a maioria dos processos vão funcionar por requisição, né? Você aperta um botão, ele vai submeter a página, ou você vai dar um F5, ou vai direcionar para uma outra página, tá? Mas também tem diversas formas para você atualizar a página sem precisar atualizar a tela inteira. Tá? E para isso que servem as ações dinâmicas, tá? Tem opções, com as ações dinâmicas você consegue atualizar uma região, uma query de tempo de real sem ter que atualizar a página inteira. Você consegue mudar um item dinamicamente, desaparecer um campo, mostrar um campo. Consegue executar um código JavaScript ali para jogar um alerta na tela ou fazer alguma lógica ali dentro em JavaScript para mover algum campo de lugar, tá? Igual você consegue também pelo JavaScript rodar um código PLSQL, tá? Então, com as ações dinâmicas é uma forma fácil, tá, de fazer o que alguém, não sei se o pessoal conhece bem, o jQuery, né? O jQuery ele é uma biblioteca JavaScript ali, ele já está embutido em quase todo lugar de JavaScript tem o jQuery ali escondido em algum lugar ele tem, tá? Para principalmente você movimentar questões de tela e tudo mais, movimentar recursos visuais de tela, né? E você consegue fazer esse recurso sem você utilizar o jQuery, né? As ações dinâmicas elas abstraem isso de você. Você não precisa conhecer o jQuery ou o JavaScript para você rodar essas ações dinâmicas, né? Ele traz, sim, abre realmente o leque de opções para você fazer. Tá? O principal ponto, acho que é esse, né? Você consegue utilizar JavaScript, quem veio do PLSQL consegue utilizar recursos de JavaScript sem saber que é JavaScript, né? Então, o Apex ele abstrai isso um pouco para você. Mesmo assim, se tiver algo no Apex que a própria Oracle ainda não implementou, que ainda não tenha no Apex, você consegue criar plugins, tá? Para estender esses recursos do Apex, tá? Os plugins, eles são, acho que, as coisas mais avançadas que a gente tem no Apex, o recurso, acho que, mais complexo para você desenvolver, tá? Mas com os plugins é possível estender quase todos os recursos que tem no Apex. Você consegue criar tanto recursos visuais quanto recursos de processo, tá? Então, tudo isso, né, ele traz realmente uma robustez, todos esses recursos trazem uma questão bem robusta para realmente ter um embasamento para você conseguir desenvolver qualquer tipo de aplicação com o Apex. Com relação ao plugin, tá, existe um portal de plugins e tem, acho que hoje eu entrei pelo menos ontem, estava com mais de 350 plugins já feitos, todos gratuitos, ali você consegue entrar no próprio site esse site está na tela, você entra, você pode procurar o plugin que você quiser e você consegue implementar isso na sua ferramenta para conseguir já utilizar ela. E acho que alguns outros pontos interessantes também que eu acho que dá uma maior flexibilidade no Apex para você desenvolver é que ele é uma plataforma de desenvolvimento também, tá? Igual eu disse no outro tópico lá. E o Apex ele possui diversos itens ali que ajudam no desenvolvimento, tá? Que é essa plataforma de desenvolvimento. Então, nessa plataforma que ele tem diversas packages em PLSQL que ajudam no desenvolvimento. Tá, então, tem packages do Apex que ajudam você a trabalhar com JSON, tem a Apex JSON, né, tem um portal que é esse API Reference aqui. Lá dentro tem diversos packages que a própria Oracle criou para ajudar. Então, você consegue, de forma fácil, trabalhar com JSON, usando packages em PLSQL, tá? Você consegue trabalhar com JWT, tem packages ali para auxiliar você no JWT,
certo? Você consegue também, até uma package para ajudar você a trabalhar com Markdown, para você trabalhar com arquivo zip, você trabalhar com web services de forma fácil, tá? Então, tem bastante recurso nessas bibliotecas da Oracle do Apex, tá? Da Apex API Reference, tá? Gerenciar cookie, fazer diversas outras coisas. E também, nesse mesmo ponto, também tem a JavaScript Reference, né? A Apex JavaScript API Reference para JavaScript. Então, você também consegue, tudo isso você consegue ter em JavaScript também. Tem uma biblioteca imensa com vários recursos em JavaScript para você poder implementar ali e colocar na sua aplicação, sem você ter que criar, sem você ter que correr atrás desse tipo de coisa, né? A própria Oracle já fornece para você. E o último recurso também muito interessante é que a Oracle tem, o Apex, ele tem um recurso que ele chama de o tema universal do Apex, tá? Então, esse tema universal, ele vem melhorando, cada versão do Apex ele melhora, e ele tem realmente vários recursos, já tem várias regiões, várias coisas todas prontas, tá? Para você fazer, estilo de botão, tudo que você imaginar de um tema que deveria ter, o tema universal ele já tem. Mas também no Apex você pode criar os seus temas próprios, tá? Com isso você consegue customizar a parte de UX, você consegue dar um visual para a sua aplicação que funciona melhor com a marca da sua empresa, ou que você não queira que a sua aplicação fique parecida com as outras, né? Porque o tema universal ele acaba ficando, ele fica igual para todas as aplicações, ele fica bem parecido, né? Você consegue mudar a cor, mudar algumas coisas, mas no geral ele fica bem parecido com os demais, né? Você consegue criar templates ali de região para utilizar, template de botão, várias coisas, tá? Consegue utilizar, por exemplo, o Bootstrap para poder criar temas usando a biblioteca dele. Você consegue criar realmente um X para a sua aplicação própria, né? Porque ela tem uma visão de acordo com a marca que você tem na sua empresa. Certo? Então, assim, pegando todos esses recursos, né, que a gente colocou tanto na parte de low code, ou o que a gente não considera, que eu não considero aqui um low code, um low code, mas isso mostra que realmente que o Apex ele tem muitos recursos, ele consegue atender. Acho que o fato dele ser uma ferramenta voltada ali para low code hoje, ele ajuda muito o desenvolvedor, tá? Porque ele está ficando cada vez mais intuitivo para que uma pessoa consiga fazer o que tem que ser feito. E se uma pessoa que não tem conhecimento de desenvolvimento consegue fazer de forma simples, então uma pessoa que tem um conhecimento maior, fica mais fácil para ela trabalhar com a Apex. Então, às vezes a gente encontra no mercado muita gente que conhece PSQL, muita gente que sabe trabalhar com PSQL, trabalha há muitos anos com PSQL, trabalhou com Forms, mas vai falar, eu não sei Apex. Então, o Apex está ficando cada vez mais fácil de trabalhar, a curva de aprendizado dessas pessoas que conhecem PSQL para vir trabalhar com Apex é muito rápido, né? Justamente por causa desse fato da Oracle vindo cada vez mais melhorando o X, melhorando a forma de utilizar o Apex, né? Então, por isso que a gente realmente aposta bastante, a gente acredita que é uma ferramenta que dê para fazer tudo que a gente precisa, né? Então, pegando tudo isso que eu comentei agora, como que a Compliance usa o Apex, tá, para desenvolver as nossas ferramentas, tá? Primeiro a gente acabou desenvolvendo um tema próprio, a gente não utiliza o tema universal hoje, a gente criou um tema baseado no Bootstrap, que é uma ferramenta aberta de tema de CSS, quanto JavaScript também, então ele tem alguns recursos. A gente optou por utilizar o tema, criar um tema do zero, usando o Bootstrap, justamente para dar uma cara diferente para a nossa aplicação. A gente queria que a nossa aplicação tivesse uma visão, uma UX ali melhor e que a gente mesmo consiga mudar esse UX, a gente consiga mudar a experiência do usuário e tá isso sempre ligado à marca da compliance, né? Com que o tema nosso ele siga os demais, a parte de marketing ali da empresa e que a gente tenha mais flexibilidade. Tá? A gente tem também vários plugins que a gente mesmo cria, tá? Seja um plugin para um recurso visual na tela, ou plugins para, às vezes, você montar um padrão, tá, de algum recurso. Então,
a gente tem um recurso que a gente chama de filtro padrão, né, para fazer filtros nas aplicações. Então, para você ficar de alguma forma fácil de você replicar isso, a gente acabou criando um plugin de filtro padrão. Então, você consegue criar códigos ali que vão ser compartilhados em várias áreas, de você dar manutenção num local só, e que isso abrange toda a aplicação, tá? Que é o caso dos plugins. Então, a gente criou alguns plugins, nós usamos plugins de terceiros também, que tem no portal, como eu comentei. Isso também traz uma grande facilidade ali para a gente. Então, com isso, a gente consegue realmente criar vários recursos avançados ali para a nossa aplicação. Tá? O próprio Apex também ele tem alguns recursos de impressão de relatórios em PDF, né? Mas como a gente trabalha com folha de pagamento, tem uma série de relatórios ali que são relatórios obrigatórios ali. Então, você tem um termo de rescisão, você tem um recibo de férias, o abono de férias, uma folha analítica. Então, tem uma série de relatórios que são muito complexos e tem que ter, às vezes, um layout padronizado para você poder entregar, né, pela questão legal da folha de pagamento que a gente tem que obedecer. Tá? Então, a ferramenta de geração de relatório que a gente utiliza aqui no Compliance é o Jasper. Tá? Ele também é uma ferramenta open source. Tá? Ele já é bem disseminado no mercado também. Ela é muito mais fácil que o Reports da Oracle, tá? Sendo sincero, é muito mais simples. Tem as dificuldades ali, mas ele acaba sendo mais simples. Tá? E o próprio gerador, o próprio emissor de relatório nosso, de Jasper, ele também é um plugin. Então, a gente pegou toda a regra de negócio que poderia ser utilizada para gerar um relatório, a gente implementou um plugin e esse plugin a gente consegue implementar em qualquer módulo, qualquer aplicação que a gente tiver, para fazer uma chamada num relatório. Tá? Porque o relatório Jasper já você tem um servidor de Jasper, você tem alguns outros recursos por trás ali que o programador hoje não precisa saber como funciona, ele simplesmente usa o plugin para fazer essa utilização. Tá? Outro ponto muito importante que ajudou a gente a conseguir ter uma escala maior, ajudou a gente a realmente ter uma aplicação robusta, é que a gente usa toda a infraestrutura cloud da Oracle hoje no CI. Tá? Então, a Oracle ela tem recursos ali próprios para a que eu comentei, mas ela tem uma estrutura bem robusta ali por trás. Eu vou entrar em mais detalhe nesse ponto mais para frente, onde eu detalho a arquitetura que a gente utiliza, né, lá no OCI. E o principal, como eu falei, nesse ano, a gente pegou o selo da ISO 27001, tá? Isso aumentou muito a questão de qualidade e a exigência de qualidade para a gente aqui na compliance, tá? E o Apex é uma das poucas ferramentas ali que eu conheço de desenvolvimento em que eu consigo restringir o acesso dela por SSO. Então, o mesmo login que o usuário nosso da compliance usa para acessar o e-mail dele, é o mesmo usuário que ele usa para acessar o Apex e desenvolver aplicativos. Tá? Então, como eu comentei, o Apex ser uma plataforma inteira para desenvolvimento, a questão de você restringir acesso, então você ter alguns usuários com acesso ao ambiente produtivo para depurar algum erro, é diferente do acesso de um desenvolvedor que tem acesso somente na base de desenvolvimento e base de teste. Então, como o Apex, na plataforma do Apex, ele implementa o SSO, a gente, num único local, a gente consegue gerenciar os acessos de forma fácil. Então, a gente sabe quem é que tem que ter acesso em tal lugar, quem é que não tem. Isso fica bem simples para gerenciar. Pela própria equipe de segurança, ela consegue ter essa visão de quem tem acesso e isso fica transparente também. Tá? Isso é um ótimo recurso que a gente conseguiu adotar aqui, que eu realmente não vejo isso em outras ferramentas, outras plataformas assim de desenvolvimento. Né? Normalmente isso é cobrado, você tem que ter pagar um recurso a mais para você ter um SSO, ou você tem que assinar o Enterprise para você ter isso, e no Oracle, no Apex isso já é embutido nativo nele lá, sem você ter que comprar uma versão Enterprise do Apex para isso. Né? E um outro ponto que a gente tem aqui, para gerenciar tá, o nosso controle de versão do Apex, a gente implementou um controle de versão próprio aqui, porque a gente atualiza somente as páginas do Apex, né? Então, dessa forma, a gente consegue mandar atualizações pequenas e corrigindo sem que a gente precise exportar a aplicação inteira e mandar para um cliente. A gente consegue separar exatamente as estruturas ali que foram alteradas e mandar isso para o cliente ou atualizar o nosso ambiente de produção. Então, a gente acabou criando um controle próprio, tá, nosso aqui, para atualização de versão.
tá? Que o Apex ele também dá essa funcionalidade para a gente. Então, se eu tenho um bug, né, que aconteceu em produção, eu não preciso necessariamente pegar a minha aplicação, compilar ela inteira, gerar um hotfix, fazer um compilado desse e jogar para produção. Eu consigo simplesmente pegar aquele trecho de código ali que está com problema e atualizar somente aquela parte, né? Isso não afeta todo o andamento, todo o resto da aplicação. Certo? Opa, aqui eu tenho, só para mostrar um pouquinho do Apex, tá? Essa aqui é a tela, é um exemplo de tela usando o termo universal do Apex, tá? Essa aqui eu acho que é da versão 18 do Apex, eu acho. E essa aqui é a aplicação nossa do Compliance, tá? Então, vocês verem que realmente a gente conseguiu dar um visual completamente diferente ali do Apex, né? Tirando ali o menuzinho lateral da esquerda ali e a ordem dos menus, né? Mas toda a parte gráfica ali, de botão, tudo isso a gente refez do zero, né? Realmente, a gente tem um tema completamente diferente do que tem no Apex, né? E aqui falando um pouco do OCI, né? Da nossa infraestrutura que a gente tem na Oracle, o que a gente utiliza hoje, né? Para manter o nosso Apex ali. Acho que o primeiro ponto é o Oracle Database Cloud Service. A gente tem um banco de dados, nós temos ali separado, né, em ambiente. Então, a gente tem um ambiente Oracle desenvolvimento, um ambiente teste, um ambiente produção e um ambiente homologação. Então, nós temos, e tudo isso são bancos de dados, a gente usa o VM, né? A gente está usando hoje no momento o VM. A gente pretende expandir isso, né, mais para frente, mas por enquanto o VM está atendendo bastante a nossa necessidade aqui de infraestrutura, de banco, tá? A gente usa o Kubernetes para gerenciar toda a parte de aplicação, do servidor de aplicação, e a parte de mensageria nossa do social. A gente usa o Kubernetes para gerenciar isso. Então, o próprio Apex também, ele tem um listenerzinho, né, que ele chama de ORDS, né, que é o Oracle REST Data Service hoje. E ele roda em cima de um Tomcat, então a gente conseguiu transformar isso em um Docker, e esse Docker roda também no Kubernetes. Então, nossa estrutura, nossa infra, ela ficou bem enxuta, né? Com 2 servidores aqui, só com Kubernetes, rodando toda a parte de aplicação, e com o banco de dados Oracle, a gente já atendeu a nossa infraestrutura inteira, tá? Já tem todos os nossos serviços. E o que mais que a gente utiliza ali na Oracle para a aplicação? A gente usa o serviço de e-mail, o e-mail delivery da Oracle como SMTP, tá? A gente tem diversos avisos, diversos envios, tem que enviar alderite para o funcionário, tem diversos recursos, então a gente optou por usar o e-mail da Oracle por ele já ser integrado ali com a Oracle. Ele tem realmente um portal de gerenciamento bem interessante, consegue fazer, tem vários relatórios, tá, que a gente consegue utilizar ali dentro, e ele já é integrado também, já tem vários exemplos de como chamar ele em PLSQL, já tem como exemplo de como usar ele direto no Apex, tá? Se você usar um banco Autonomous também, por exemplo, ele já tem integração com o Meia Delivery também, o Autonomous já tem, então tudo isso é integrado, isso ajuda, agiliza, né, muito o desenvolvimento, tá? A gente tem os Object Storage para os recursos nossos do tema, então a gente tem um bucket lá na Oracle onde está os nossos assets ali, então as imagens de JavaScript, o CSS, tudo da parte do nosso tema a gente usa no Object Storage para armazenar e colocar isso na web, tá? Para que use na aplicação. E o Container Registry, né? Que é onde fica armazenado todas as nossas imagens do Docker. Então, a gente tem automações já no GitHub, por exemplo, que através de uma compilação, quando o desenvolvedor executa alguma alteração em algum código que esteja no Docker, né, a parte da mensageria, ou seja, a parte do RDS, já existe uma compilação, um processo de compilação automático que manda isso já para o próprio GitHub, através das actions, gera a imagem Docker, joga para o Docker, para o Container Registry da Oracle, e do Container Registry ele já atualiza os Kubernetes também, tá? Então, a gente tem esse processo, usando o recurso do OCI, ele fica bem dinâmico, bem automático. Isso também ajuda muito, né, no desenvolvimento da aplicação.
E sem falar, aí aqui um exemplo também de como funcionam as integrações nossas. Então, a gente tem integrações com o RP, Oracle e com o HCM. Então, essas integrações ficam rodando, né, normalmente tem um tenant separado do cliente, e a gente pôs essas integrações ligando os objetos da Oracle, tudo, para que essa integração consiga fluir. Então, a gente consegue mandar web service, consultar resultados de consultas do HCM, né, tudo usando essa infraestrutura. Certo? E hoje, aqui, né, a gente já usa o Apex há bastante tempo, né? Eu já desenvolvo ele há muitos anos, mas a gente ainda tem alguns desafios, alguns problemas ali que a gente enfrenta no Apex, né? Acho que o principal problema que a gente tem hoje é no controle de versão ali, principalmente voltado a hotfix, né? Então, quando a gente tem alguma alteração, tá, que já está sendo alguma melhoria que a gente está trabalhando, a gente encontra um bug em produção, pelo Apex ser um desenvolvimento centralizado, né, onde o código fica todo num local, ele nativamente não tem uma forma de você versionar esse código. Então, quando você chega numa situação que você precisa fazer uma alteração e um código que já tinha outra pessoa desenvolvendo, né, fazer o famoso hotfix ou bug fix, a gente enfrenta bastante dificuldade. A gente acaba tendo que voltar backup, fazer o desenvolvimento, corrigir o que a gente precisa, corrigir, montar o pacote de atualização, volta o backup do que estava sendo feito e faz a mesma alteração. A gente acaba tendo um retrabalho muito grande quando isso acontece, né? E a gente está buscando formas aqui ainda de melhorar e de automatizar isso, tá? Inclusive, a gente está isso com a Oracle, né? A própria equipe da Oracle, a gente tem reuniões com eles para ajudar, né? Eles sempre estão apoiando a gente, sempre estão oferecendo outras soluções, né? A gente já teve agendas, a gente já testou algumas ferramentas, algumas dicas, né? Alguns documentos até da Oracle Internacional que passou para a gente. A gente conseguiu implementar algumas coisas, conseguiu melhorar, tá, bastante com a ajuda da Oracle, os problemas graves que a gente conseguiu resolver. E a gente ainda está buscando ajuda, estão melhorando, eles estão apoiando a gente para melhorar essa parte das hotfix dessa parte de controle de versão. Né? Outro ponto também que eu comentei que a gente tem, né, foi uma opção nossa realmente de ter uma interface gráfica própria, né? Isso é bom, né? Eu entendo que é um lado positivo, porque a gente realmente consegue dar uma cara para nossa ferramenta, mudar sempre, mas o que é de bom é ruim, né? Porque a gente acaba tendo que a própria Combine fazer isso. Então, não é uma coisa tão simples ali no Oracle, no Apex de você gerenciar esses temas. Então, a gente precisa sempre ficar de olho nas atualizações de bibliotecas, a gente precisa sempre ficar atualizando isso, né, a parte de tema. Então, a gente tem um desafio grande aqui de tentar implementar uma forma mais fácil da gente atualizar isso, da gente ter um controle melhor nesses temas, né, de como fazer essa gestão da interface gráfica ali, né. A gente acaba ficando preso, a gente acaba não contando o caso da Oracle nesse ponto, porque a gente optou por não usar o tema global, né. Então, por isso a gente começa a própria Combase ter que arcar com esse ônus agora de montar uma interface gráfica, né. E próximos passos, né, com o Apex que a gente pretende utilizar. A partir do 21C, né, na versão 21C do Oracle Database, eles têm um recurso que chama MLE, né, Multilanguage Engine, lá do próprio Oracle Database, que é nada mais que a famosa GraalVM, que vai estar embutida agora dentro do Oracle, né? O que isso significa, tá? Significa que hoje no Oracle Database a gente usa o PLSQL. A gente só consegue programar no PLSQL. Então, quando a gente vai trabalhar com o Apex ou o que é embutido no banco, o Oracle, a gente só pode usar o PLSQL hoje, tá? De forma nativa dentro do banco. Com o MLE, com o GraalVM agora vindo para dentro do banco de dados, o GraalVM é uma máquina virtual poliglota, que eles chamam, né? Então, eu consigo usar várias linguagens de programação na GraalVM. Eu posso usar Python, eu posso usar JavaScript, o Node, né, dentro do Oracle Database. Então, a gente acredita que esse recurso agora vindo para o banco de dados, a gente abre um leque maior para desenvolvedores, né? Hoje a gente só conta com pessoas com PSQL para desenvolver aplicações. Entrando agora o MLE, a gente consegue colocar recurso ali em JavaScript,
dentro do banco também, a gente consegue ter mais recursos, né? O PLSQL, melhor que ele seja, né? Quem a gente programa PLSQL faz quase tudo em PLSQL, mas existem linguagens muito mais avançadas hoje, né? O Python, até o JavaScript, você consegue ter muito mais recursos ali para você fazer esse desenvolvimento, né? E hoje, se você tiver o banco de dados 21C e o Apex a partir da versão 20.2, você já consegue implementar processos dentro do Apex em JavaScript. Hoje, no Apex, você só consegue criar processos e procedures em PLSQL. Então, a partir de, se você tiver essa combinação, né, do 21C com o Apex 20.2, você consegue criar processos dentro do Apex com JavaScript, dito código JavaScript direto, né, para você pegar o valor de um item, você fazer um processo ali, você usa direto o JavaScript, né? Já está nativo isso. Então, realmente, isso abre ali acho que um leque de possibilidade muito grande agora da gente poder usar outra linguagem de programação no Apex. Então, além do PLSQL, se você tiver um desenvolvedor que saiba Node, que desenvolve Node, você também vai ter esse cara para trabalhar com o Apex também. Tá? E um próximo ponto que a gente está trabalhando junto com a Oracle é no controle de versão. A gente tem o nosso sistema de controle de versão que ajuda a gente a montar os releases, né, que a gente tem. E a gente está trabalhando numa melhoria nesse processo, né, até que possa um dia ficar 100% automatizado, né? Esse é o objetivo meu aqui, é tentar automatizar ao máximo esse processo de controle de versão, desde que ele flui com qualidade, né? Então, a gente precisa incluir qualidade e agilidade no processo de controle de versão, tá? E, igual eu comentei antes, a Oracle está apoiando bastante gente nisso, eles têm o domínio do Apex, tem muita gente lá que sabe, e que tem o conhecimento, e a gente está contando muito com o apoio deles para melhorar esse processo nosso. Certo? Aí, acho que muito obrigado, pessoal. Acho que acabei a apresentação agora. Agradecer a presença de vocês. Aí, eu não sei se o pessoal vai ter perguntas e respostas para fazer aí agora, mas já estamos disponíveis aqui. Joia, Lucas. Tá bom. Lucas, super obrigada aí pela sua participação mais uma vez, pela riquíssima apresentação.